ideia hoje é, na verdade, a gente desmistificar um pouco essa coisa de diarreia, né, porque eu tenho 15 anos de formada já, 14, e a visão que eu tenho, assim, de nós clínicos gerais, né, é que a gente tem muito medo dessa coisa de diarreia crônica, né, a gente vê um tutor chegando de saco cheio, reclamando que aquele bicho vira e mexe, tem diarreia, que ele não aguenta mais, que ninguém faz nada, que você não sabe o que o cachorro dele tem, que já gastou muito dinheiro, e aí eles começam a apertar a gente, a acusar, a querer ameaçar, e a gente começa a surtar e entrar em pânico, né, e aquilo começa a ficar, cada vez pior, né, na nossa cabeça, na cabeça do tutor, e a gente começa a ficar com aquela corda no pescoço, enfim. Então a ideia hoje é a gente desmistificar para quando esse paciente chegar para vocês com diarreia crônica, a cabeça de vocês pensar: "Isso é muito simples, dá para eu conseguir resolver isso, tá? Prometo". Então o primeiro passo é saber o que é diarreia crônica e o que não é diarreia crônica, tá? Então tanto o vômito quanto a diarreia, eles são crônicos se ocorrerem acima de 3 semanas, tá? Então, se eu tenho um paciente, cão ou gato, que tem diarreia todos os dias ou intermitente que a gente chama, é quando vai e volta. Então, ele tem 2, 3 dias de diarreia, para. 2, 3 dias de diarreia, para. Isso é intermitente, tá? Não importa, tá? Se é todos os dias, intermitente, não importa. Por mais do que 3 semanas, isso é crônico, tá? Isso não é a Ana que está dizendo, por mais que recentemente eu tenha ouvido se ela está falando, não, não é a Ana que está falando. Eu talvez ficasse muito feliz se eu tivesse inventado isso, a gente não estaria tendo essa conversa aqui, porque eu estaria milionária nas Maldivas, bebendo água de coco e mergulhando meus pezinhos naquela água verde maravilhosa da cor da logo do IEP, mas não, não inventei isso. Então, diarreias ou vômitos que ocorram todos os dias ou intermitente por mais do que 3 semanas são considerados crônicos. Não adianta a gente discutir isso. É fato. Vida que segue, tá? Não importa a frequência, não importa se vai e volta, se é todo dia, se é causado ou não pelo motivo X, Y ou Z. Isso também é muito importante, tá? A gente já vai conversar sobre isso. Não importa a causa. O que a gente está falando aqui não é casualidade, o que a gente está falando aqui é tempo, ok? Se é causado por um verme, se é causado por um comer besteira, se é causado por. Não importa, o que importa é a frequência. Então aqui a gente só está falando se é crônico ou não. Então, beleza. Aí, descobri e tal se é crônico ou não é, vou atender aquele paciente. Chegou o Shih Tzu de 8 anos com diarreia pela terceira vez, só esse ano, terceira vez que ele chega com diarreia. O que que eu vou fazer, né? Primeira coisa que eu vou fazer, calma. Vamos pensar como que você vai acessar seu paciente. O que que é acessar seu paciente? Você vai pensar o que que você tem que observar primeiro nesse bicho. Tá, diarreia, se é agudo ou crônico, se tem mais do que 3 semanas. Tá, mas além disso, o que que você tem que ver? Ele tem alguma coisa além de diarreia? Tá vomitando? Perguntar para o dono: ele tá comendo? Ele tá perdendo peso? Ele tem algum outro sintoma que a gente chama de manifestação clínica? Não, pergunta tudo o que está acontecendo. Ele bebe muita água, ele faz muito xixi, ele está perdendo pelo, ele se coça, tem outros cães em casa, o que que ele come? Você tem que fazer uma anamnese completa desse paciente. Qualquer informação pode e vai te auxiliar muito a acessar o seu paciente, a entender
o que pode estar acontecendo com ele. E aí você vai pôr a mão na massa, hands on, igual a gente viu no nosso vídeo. Exame físico. Vamos ver como é que está o estado geral dele. Olha para o cachorro, para o gato. Ele está bem? Ele está magro? Ele está caquético? Ele está gordo? A mucosa está boa? Ele está hidratado? Está desidratado? Está pele e osso? Ele está ictérico? Quais são as alterações de exame físico que você encontrou? Só com essas duas linhas de problema aqui, a gente já consegue ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Já tem tanta coisa que a gente já consegue pensar de diagnóstico que a gente já viaja, tá? Então, são duas coisas muito importantes para vocês acessarem, tá? E aí a gente vai para a questão de como é a diarreia. Se ela é líquida, se ela é pastosa, se ela tem muco e sangue, se ela é volumosa ou se ela tem pouco volume, se ela tem aumento da frequência de defecação, se o cachorro tem urgência, se não tem. Infelizmente para vocês, que eu sei que vocês estavam loucos para ver foto de cocô hoje, e a Mari adora ver foto de cocô, que eu sei que ela ama, eu não vou trazer essa bênção para a aula de hoje, porque não era o foco, mas o jeito que é a diarreia, né? Se ela tem muco, se não tem, se tem sangue, se não tem, a gente consegue saber se esse cocô vem de um segmento do intestino ou de outro. E aí já auxilia também lá para frente, lá no final da aula, no nosso penúltimo slide, a saber se a inflamação que a gente tem é de intestino delgado ou grosso. Mas isso não é muito importante nesse momento, tá? O que é importante nesse momento aqui é bem antes, é a gente chegar lá no intestino, tá? Então, a gente vai perguntar isso tudo para o proprietário, vai anotar na ficha, mas a gente tem um longo caminho para chegar até lá. Então, beleza. Para que eu perguntei isso tudo? Para que eu quero saber tanta informação? Eu tenho proprietário que eu começo a perguntar isso tudo, eles ficam irritados comigo. Tipo, parece que eu estou duvidando deles. E aí eu falo, não, meu senhor, o que eu quero é pensar em diagnóstico diferencial. Esse é o que vocês têm que pensar, meu povo e minhas povas. Como que a gente trabalha na clínica médica? Não importa se é gastro, se é felino, se é pneumo, se é o que vocês quiserem, onco, qualquer especialidade, não importa. Tudo nessa vida é diagnóstico diferencial. Não importa qual é a manifestação clínica, o sintoma que esse animal chegue para vocês, vocês têm que sentar e pensar o que pode causar esse sintoma. Quais são as doenças que causam essa manifestação clínica, tá? E aí tem que vir na cabeça de vocês a lista de diagnósticos diferenciais para diarreia crônica, ou para vômito, para tosse, para, enfim, icterícia, o que quer que seja que esse animal tem. Então, para a nossa diarreia crônica, essa é a lista principal das manifestações dos diagnósticos diferenciais, que também vão servir um pouco para vômito, tá? Então, eu até coloquei aqui esse cara no balaio. Então, a gente tem várias doenças sistêmicas e eu vou ajudar vocês até a falar algumas que são importantes da gente saber. Doenças infecciosas, doenças parasitárias, tem uma galera esquecendo que existe doença parasitária, Brasil. Vamos voltar aqui para doença parasitária. Vamos falar disso aqui que é importante. Alergia alimentar, tá? Hipersensibilidade alimentar é importantíssimo, muita gente não conhece. E a doença inflamatória intestinal, que eu risquei e coloquei aqui, que mudou de nome. Agora é enteropatia crônica, não é mais doença inflamatória intestinal. Esse nome caiu por terra, tá? Então a gente vai falar de todas elas aqui para vocês hoje e como chegar nesse diagnóstico. Então, a lista aqui bonitinha para vocês saberem: doenças metabólicas infecciosas, os parasitos, as endocrinopatias, a insuficiência pancreática exócrina
as inflamações crônicas, disbiose e as neoplasias, tá? Então, primeiro, começar do começo. Chegou o cachorro com diarreia crônica. O que que eu tenho que fazer, Ana? Socorro. Eu quero chorar. Cadê minha mãe? O que que eu faço? Calma, anamnese. Senta com o tutor. Pergunta tudo aquilo que a gente conversou. Tá comendo, não tá comendo? Tem vômito além da diarreia? Tá perdendo peso? É a primeira vez que ele tem? Não é a primeira vez? Desde quando? O que que ele come? O que que ele não come? Pode ter comido alguma besteira? Não pode ter comido nenhuma besteira. Vocês dão alguma coisa para ele comer? Não dão. Eu já tive paciente que o tutor dava queijo ralado com a ração. E ele não me falou isso, ele só me contou isso a hora que eu perguntei, mas você coloca alguma coisa com a ração? Ah, coloca o queijo ralado. Então, tipo, tem que perguntar. O óbvio precisa ser perguntado. O que para vocês parece óbvio que não pode, para o tutor não é. Gente, pelo amor de Deus, queijo ralado com a ração. Ué, não pode? Aí eu. Ai, papai. Não, senhor, não pode. Queijo ralado. Traz para mim, que eu adoro com macarrão, mas com a ração para o cachorro não tá podendo. Então, primeira coisa, exames básicos de triagem, tá? A gente vai fazer hemograma, função renal hepática, entre aspas, que tá errado esse termo também, já vou explicar. Ultrassom abdominal. Passo 3, a gente vai fazer exames específicos do trato gastrointestinal. Eu vou falar passo a passo isso aqui, tá? Tô passando rápido, mas eu vou falar devagar. Um a um. Passo 4, a gente vai fazer a triagem da alergia e o passo 5 a gente manda para biópsia. Mas calma, a gente vai fazer um a um. Então, passo 1, vamos para o nosso triagem, tá? Nosso bulldoguinho aqui está de olho para os exames básicos. Pessoal, hemograma, ALT fosfatase alcalina, albumina, ureia e creatinina, tá? Tem que fazer. Chegou o paciente com diarreia crônica acima de 3 semanas, tem que fazer hemograma, LT, FA, albumina, ureia e creatinina. Ah, eu posso fazer só a ureia? Não. Eu posso fazer só LT? Não. Eu posso fazer só. Não, não pode, tem que fazer tudo. Chegou com diarreia crônica, pelo menos um exame desse completo ele tem que ter. Ah, toda vez que ele tem diarreia, eu tenho que fazer esse exame? Não, só uma vez. Você fez isso aqui, tá normal? Vida que segue. Segue o barco do diagnóstico. Toca para frente, tá? Não precisa ficar repetindo isso aqui toda semana. Se ele tem diarreia toda semana, você vai repetir isso toda semana? Não, não precisa, tá? Daqui, além do óbvio, né? Eu sempre conto em aula que eu já peguei um animal que tinha diarreia crônica há 1 mês e meio e tinham feito hemograma, ALT e FA, e a ALT era 600, e me encaminharam ele por lesão hepática. E não tinham feito ureia e create. E o cachorro tava, tipo, decúbito lateral, pele e osso. Quando fui fazer, a creatinina tava 22. E ele tinha diarreia crônica. Mas ele tinha diarreia crônica porque ele tinha 22 de creatinina. E se talvez 1 mês e meio antes tivessem feito a ureia e creatinina do cachorro de 15 anos, bom, tem que fazer, tá? Mas, além da ureia e creatinina, assim, né, do básico, um dos mais importantes aqui é a albumina, tá? A albumina, ela deveria estar entre todos os perfis sanguíneos, tá? Mas não tá. Então, sempre peçam a albumina, sempre. É muito difícil pedirem a albumina, tem muito lugar que não pede, e vocês têm que pedir. É um marcador muito importante de processo inflamatório. Quando ela tá normal, ok, vida que segue, mas quando ela está baixa, ainda mais associado à diarreia, ela pode estar ligada a uma doença chamada linfangiectasia, que é uma coisa para a gente, né, falar mais para frente, mais avançado, mas ela é um marcador muito importante, então é importante vocês pelo menos lembrarem que isso existe e que precisa dosar, tá? Além disso, pode ser sinal de pancreatite, cirrose hepática, perda renal e
a linfojectasia intestinal. Então, a albumina realmente, quando está baixa, é importante. Então, não esqueçam de dosar a albumina em todo o paciente, tá? Além disso, com esses exames sanguíneos, a gente consegue também ter alguns sinais de doenças infecciosas, né? Ehrlichia, Babesia, Anaplasma. E se alguma coisa aqui fizer vocês suspeitarem, leishmaniose também, a gente pode pedir exames mais avançados, como titulação de anticorpos de Ehrlichia, por ELISA, PCR de Ehrlichia, Babesia, sorologia de Leishman, etc. Dependendo do lugar do Brasil, tem lugares mais endêmicos e menos endêmicos, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, qualquer animal que chega para mim com aumento de ALT e diarreia, eu mando para titular Ehrlichia, porque a probabilidade de ser doença do carrapato é de quase 100%. Então, não esqueçam que doenças infecciosas também causam diarreia crônica e alterações discretas em exames sanguíneos. Então, diagnóstico número 1 de diarreia crônica, doenças metabólicas infecciosas, check, já foi. Parasitos, não esqueçam, vamos fazer exame de fezes, pessoal. Copro parasitológico seriado, tá? 3 amostras, dia sim, dia não, e pelo menos um snap de giardia, tá? A gente vai diagnosticar os principais parasitos de todos os cães e gatos, tá bom? Então, simples, fácil, barato, não custa nada. Se não der para fazer o exame de fezes, pelo menos vermifuga, tá? Um vermífugo completo, pelo menos 3 dias seguidos, e repete após 15 dias. E aí a gente diagnostica ou descarta giardia, isóspora e as parasitoses no geral. E aí a gente vai para as nossas endocrinopatias, tá? E dessas endocrinopatias, a gente começa a bifurcar aqui para cão e gato, né? Porque, claro, né, cão e gato são extremamente diferentes. Então, no cão, a principal doença endócrina que causa diarreia e vômito crônico é o hipoadrenocorticismo, tá? Para a gente fazer um descarte de hipoadrenocorticismo, a gente vai dosar o cortisol basal sanguíneo. Como que a gente faz isso, pessoal? Dosando isso no sangue, né? Coletando sangue com 12 horas de jejum e mandando isso para um laboratório de referência. Existem 3 laboratórios no Brasil que fazem. A gente gosta de mandar principalmente para o Provet, que é um laboratório de referência bem antigo que a gente costuma mandar. E quando esse exame dá acima de 2, a gente descarta o hipoadrenocorticismo. Se ele der menor do que 2, a gente pede a estimulação por ACTH, tá? Isso sempre com 30 dias sem usar nenhum tipo de cortisona, tá? E lembrando que se esse valor der muito alto, não quer dizer nada, porque ele pode estar só estressado, porque a cortisona é um hormônio do estresse. Não quer dizer que ele tem hiperadreno, tá? Quer dizer só que ele pode estar estressado com a coleta, ou, enfim, doente mesmo, né? Não quer dizer que ele está com hiperadreno, não. Então, hipoadrenocorticismo, descartado. Em felinos, a gente tem o T4 total, né, que a gente dosa para descartar o hipertireoidismo felino, que causa vômito crônico e diarreia crônico, além de aumento de LT, mas não é o motivo da aula de hoje. E a gente tenta, né, fazer isso sem ele estar tomando nenhum tipo de cortisona, mas nem sempre a gente consegue, né? A gente também manda para laboratórios de referência, mas dá para mandar para a IDEX também. A IDEX é um ótimo laboratório, também com 12 horas de jejum, tá? E aí a gente tem mais um diagnóstico, que é o hipertireoidismo felino. E aí, um ótimo exame para a gente fazer a seguir, para dar continuidade nos nossos diagnósticos diferenciais, é um simples ultrassom abdominal, que no Brasil, né, é um exame barato,
né, relativamente barato, onde a gente consegue ver um monte de coisa em todos os órgãos intraabdominais. A gente consegue fazer, mensurar, né, todas as camadas do intestino, consegue localizar qual segmento do intestino está inflamado, consegue avaliar linfonodo, consegue avaliar fígado, pâncreas, o que em gato é de extrema importância, porque a gente vê outras doenças como a tríade. A gente consegue ver se tem perda da estratificação das camadas, que é o que nessa figura está mostrando aqui, ó, não sei se dá para ver. Aqui, ó, é uma alça intestinal normal, que a gente consegue ver como se fosse uma panqueca, sabe? Tipo, várias camadas de uma panqueca. E aqui parece que pisaram na panqueca, não dá para ver camada nenhuma, né? Um bololô só, tipo, enfiar a mão no bolo, não dá para ver as camadas do bolo. É basicamente isso. Aqui é a estratificação das camadas e aqui é uma perda da estratificação das camadas, né? Isso aqui é um sinal de inflamação grave ou até neoplasia. E aqui é o normal. Então, no ultrassom, a gente consegue falar isso para o tutor. Ó, seu paciente, o seu cachorro ou seu gato, ele tem um sinal de inflamação muito grave no duodeno ou no jejum. Então, a gente precisa correr com o diagnóstico, porque não era para estar assim. Ou está muito inflamado. Então, a gente tem que fazer a biópsia, porque se isso aqui for câncer, já muda todo o nosso diagnóstico. Então, o ultrassom é uma ferramenta de extrema importância, né? E é uma coisa que aqui no Brasil é muito barata. Assim, lá nos Estados Unidos, isso custa $600 um ultrassom. Aqui no Brasil, a gente faz por 150, R$ 250. Então, é bem mais em conta. Então, dá para a gente fazer. Tem que fazer com jejum de 12 horas, é importante fazer com jejum de 12 horas, com um bom aparelho de ultrassom e num bom profissional, né? Porque também tem dessas, né? Um monte de lugar que não é legal. E aqui, para provar que eu não sou maluca, dá para realmente conseguir predizer aonde está o lugar e o local das lesões do intestino dos gatos, né? Então, um trabalho bem recente mostrando isso, né? Que o ultrassom consegue realmente saber onde estão as lesões dos gatos. É, dos cães também, é porque eu costumo brincar que os veterinários de cão não são tão organizados para publicar artigo científico quanto os veterinários de gato. Mas se de gato dá, eu acredito que em cão também a gente conseguiu fazer também. E aí, o próximo exame, que a gente já está subindo, vocês percebem que eu estou subindo uma escadinha? É tipo a gente tentando entrar no céu, na escadinha da evolução espiritual. A gente está subindo uma escadinha da evolução do diagnóstico. Eu estou subindo a escadinha, eu estou tipo no ultrassom. Agora eu já fiz um exame de sangue básico, eu já fiz um exame de fezes, agora fiz um ultrassom, agora eu vou fazer um exame mais específico. E aí, então, esse exame é a cobalamina, o folato e o TLI, que são exames específicos, que são os biomarcadores intestinais, tá? O que significa, que exames são esses e para que eles servem? Então vamos lá. Cobalamina e o folato, pessoal, são vitaminas que a gente come, né? Toma elas, que são provindas da dieta de origem animal, tá? São vitaminas hidrossolúveis, o que significa que elas diluem em água, né? Então, se a gente der em excesso para os animais, ou se eles comerem em excesso, eles eliminam na urina, então eles não são capazes de intoxicar com a cobalamina e o folato, tá? E a cobalamina e o folato são absorvidos em locais diferentes do intestino. Então, a gente utiliza a dosagem dessas vitaminas como biomarcadores intestinais. Por quê? Quando a gente tem um processo inflamatório no intestino, dependendo do local do intestino que está inflamado, a cobalamina ou o folato podem dar reduzidos. E se um ou outro der reduzido, eu consigo te dizer, ó, o ilho está inflamado, ó, o duodeno ou o jejum está inflamado.
Então, por exemplo, a cobalamina, vocês podem ver, ela é absorvida no ilho, que é a porção final do intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado fica aqui, que é onde a vitamina B12 é absorvida. Então, se eu dosar a cobalamina de um cachorro com diarreia e ela der diminuída, eu posso afirmar para vocês, esse cachorro tem uma inflamação do ilho, tá? Ah, mas Ana, quer dizer que ele não tem inflamação em lugar nenhum outro? É no ilho, com certeza? Não. Pode ser que ele tenha no intestino inteiro, mas que ele tem no ilho também, ele tem, tá? E o folato? O folato, ele é absorvido no jejum, que é uma porção anterior, tá? No intestino delgado. Então, se o folato estiver baixo, ele pode ter um processo inflamatório grave no jejum, tá? Duodeno em jejum. Se o folato estiver alto, diferente da cobalamina, que se tiver alta não significa nada, só significa que alguém deu cobalamina para o cachorro. Se o folato estiver alto, pode ser que esse animal tenha disbiose, tá? Que é uma alteração da microbiota intestinal. Eu vou falar disso no final da aula, tá? Só absorvam essa informação, mas eu vou falar mais disso para o final. Então, como que é a absorção da cobalamina? Então, vocês podem ver aqui a ponta do meu mouse, né? Então, a cobalamina, ela é absorvida, né? Com a proteína da dieta. Então, a cobalamina é esse hexágono azul que vem com a proteína da dieta, que é essa bolinha, essa coisinha geleca rosa. E aí, no estômago, ela é liberada, né? E ela vai se ligar à proteína R dentro do intestino. O pâncreas, ele vai liberar o fator intrínseco, tá? Que é esse come-come roxo aqui, tá? Come-come entregou a idade. O come-come roxo vai se ligar à cobalamina e somente ligado à cobalamina, o fator intrínseco conectado à cobalamina, é que ela consegue se encaixar no receptor e ser absorvida no ilho. Sem o come-come junto, sem o fator intrínseco, uma parte muito pequena consegue ser absorvida. Então, ela acaba sendo deficiente, tá? É, dois jeitos da gente ter a cobalamina baixa. Numa inflamação grave, como eu disse, e numa inflamação do pâncreas, numa deficiência do pâncreas, que a gente não vai liberar o fator intrínseco, que é a próxima doença que eu vou contar para vocês, tá? Mas fiquem com essa informação também, que tudo no final vai se encaixar. Então, a próxima doença que a gente vai falar é a insuficiência pancreática exócrina, que é a IPE, tá? A IPE é aquela doença que geralmente cachorros bem jovens têm, né? Que eles nascem com aquela diarreia amarela, bem volumosa, que faz cocô várias vezes ao dia, aumenta a frequência da defecação, sai pedaço de arroz no cocô, eles comem pra caramba, ficam pele e osso. Então é aquela doença bem clássica, tá? E a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença através de um exame chamado imunorreatividade sérica da tripsina e tripsinogênio. TLI, simplifica, galera, que fica mais fácil, tá? Tripsinogênio ou TLI. Então, se ele vier com uma diarreia para vocês e o proprietário falar que essa diarreia é, ó, amarelada várias vezes ao dia, bem volumosa, que tudo que ele come, ele corre para fazer cocô, e ele faz cocô várias vezes ao dia, ele come o próprio cocô, os outros cachorros da casa comem o cocô dele, e ele é bem novinho e tá bem magro e perde peso progressivamente, levanta as orelhinhas, porque pode ser que isso seja IPE. E aí vocês vão fazer o quê?
uma coleta simples, com jejum de 12 horas, do tripsinogênio ou TLI, tá? Esse aqui é o exame que a gente vai pedir para diagnosticar a IPE, tá? Não precisa escrever o resto, só precisa escrever isso aqui. Pedir jejum para o proprietário de 12 horas, falar para ele que ele não pode dar absolutamente nada para o cachorro comer e tomar muito cuidado para o cachorro não comer cocô. Porque se o cachorro comer cocô, também estraga jejum para ele desistir do exame, porque senão já era, tá? E aí a gente tem a IPE, tá? E a IPE também dá cobalamina baixa. Então, ó, a gente já está na metade do caminho aqui. Então, temos a insuficiência pancreática exócrina sendo uma doença que causa diarreia crônica também. Mas essa é bem característica, tá, gente? Essa é uma doença de animais geralmente jovens, ele vai ter perda de peso progressiva, ele vai comer bastante, a diarreia vai ser todo dia, com aumento de volume. Então, algumas coisas na anamnese, elas vão começar a fazer vocês filtrarem. Então, assim, o cachorro chegou para vocês com diarreia crônica, vocês não vão pedir TLI, tripsinogênio de todo mundo, entende? Vocês não vão pedir cortisol basal, sei lá, de um gato, sabe? A gente vai triando. Se o cachorro chegar para vocês com 6 coproparasitológicos seriados, você não vai pedir de novo, entendeu? Então, vocês já vão triando essas doenças, tá? E aí, a gente está afunilando aqui o nosso diagnóstico para inflamação crônica. Porque o que acontece? Se eu descartei todas as causas extra-trato gastrointestinal, metabólico, parasitário, endócrino, pancreático, meu problema é no intestino. Se o meu problema é no intestino, agora o que eu vou triar? Alergia alimentar, ou é doença inflamatória intestinal, ou é disbiose, ou é NEL, tá? Então, afunilei total o meu problema. Então, primeira coisa a se fazer é triar alergia alimentar, tá? Porque, gente, grande parte dos nossos pacientes é alérgico, tá? Eu vou voltar naquele slide lá. 62% dos pacientes que têm diarreia crônica são responsivos à dieta, tá? Então, de todos os animais que têm vômito e diarreia crônicos, eles têm alergia, vômito e diarreia por alergia alimentar. Isso foi um trabalho, um levantamento que eu fiz no ano passado, de todos os pacientes que eu atendi, e de todos os pacientes que tinham enteropatia crônica, que era metade dos que eu atendia de gastro no ano inteiro, 62% responderam à dieta hipoalergênica. Então, é muita gente. Então, antes da gente pedir uma endoscopia, colono dos pacientes, a gente vai descartar ou diagnosticar, né, a alergia alimentar. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente, os principais alergênicos são a carne, o frango e o glúten. Então, a gente precisa tirar a carne, o frango e o glúten da vida desses animais. A gente tem duas formas de fazer isso, tá? Com proteína inédita, com a comida caseira, né? Antiga alimentação natural, tirando a proteína que ele já comeu, todas, e dando para ele uma proteína que ele nunca comeu, que não seja carne e frango, tá? Nem tenha glúten. Geralmente a gente vai para o peixe, mas as outras opções são coelho, cordeiro, rã, enfim, suíno, mas nunca costuma dar muito certo. A melhor forma é com a proteína hidrolisada, porque ela realmente é hipoalergênica. A ração com a proteína hidrolisada, ela é quebrada e entra para os bichos em formato de aminoácido. Então, ela é hipoalergênica de verdade, né? Então, ela funciona melhor. É melhor a microbiota, ela é balanceada, então ela realmente é superior à comida caseira, tá?
Aí a gente vai fazer isso por 6 semanas, tá? No mínimo. E se der certo, é porque esse cara é alérgico, a gente vai manter ele com a dieta hipoalergênica. Só não pode esquecer de dosar a albumina, porque se ele tiver com a albumina baixa, provavelmente ele tem linfangiectasia, e aí é tema para outra aula, mas ele não pode comer ração hipoalergênica, tá? Porque tem gordura. Então, aqui é a enteropatia responsiva à dieta. Essas aqui são as rações hipoalergênicas, tá? Hidrolisadas. A gente ainda tem as não hidrolisadas, que eu particularmente não gosto de usar. E tem a analergênica, que é 10 vezes mais hipoalergênica do que a hipoalergênica, tá? A hidrólise dela, a proteína, é 10 vezes menor do que a da hipoalergênica. Tá, mas Ana, eu fiz isso. Eu fiz isso e o cachorro não melhorou. Então, ele tem diarreia crônica, não tem nada em exame de sangue, não tem nada no copo parasitológico e no SNAP de giardia, nada no ultrassom. E ele não respondeu à dieta hipoalergênica. Então, pessoal, provavelmente ele tem uma enteropatia crônica inflamatória ou uma NEL. Então, assim, se a gente chegou até aqui, não tem para onde fugir. Provavelmente ele tem um processo bem crônico. A gente não chama mais de doença inflamatória intestinal, porque esse nome é o que é dado para a doença inflamatória intestinal em nós humanos. E a doença inflamatória em nós humanos, ela é muito grave, né? Ela é bem mais grave do que dos animais. A doença inflamatória em humanos, a doença de Crohn, a colite ulcerativa, a retocolite, ela causa estenoses, fibroses intestinais, geralmente são necessárias várias cirurgias durante a vida, pelo menos 70% dos humanos com doença de Crohn precisam operar em algum momento da vida. Então, é uma doença realmente bem pior do que a dos cães. Então, o nome mudou por causa disso, porque é uma doença menos grave, tá? A dos cães e dos gatos, a gente chama de enteropatia crônica, mas é um termo guarda-chuva, tá? Que a gente chama. Não fui eu que inventei também esse nome guarda-chuva. Ele está em artigo. Porque a gente subclassifica de acordo com a resposta ao tratamento, tá? Então, a gente tem a enteropatia crônica responsiva a esteroide, enteropatia crônica responsiva à dieta, enteropatia crônica associada à perda proteica e a enteropatia crônica responsiva a nada. E não, eu não estou zoando. Realmente existe esse nome. E aí, além de diarreia, eles podem ter vômito, náusea, hiporexia, perda de peso, apatia, fraqueza, desidratação, dor abdominal, enfim, outras manifestações clínicas, além da diarreia crônica que a gente está falando aqui dessa aula. Não tem como fugir, pessoal. O ideal aqui é ir para biópsia, né? Porque a gente vai precisar fechar esse diagnóstico, ter certeza absoluta de que é benigno ou que é maligno, né? O nosso paciente, avaliar o grau da lesão intestinal, né? E é, falar para esse tutor qual é a expectativa que eu tenho no tratamento. Olha, é grave, não é? A fibrose está realmente absurda ou não, deu uma inflamação discreta, fica tranquilo, acho que vai dar tudo certo. A única coisa chata é que esse animal precisa estar anestesiado e o preço realmente é um fator limitante, tá? Então, o nosso diagnóstico final vai ser a exclusão de todas as outras causas, né, da inflamação intestinal, a correlação dessas manifestações clínicas junto com a evidência histológica e a resposta desse paciente ao tratamento, tá? E é óbvio que a gente não tem tempo, né, para falar disso aqui, mas o tratamento desse paciente, de novo, se eu já cheguei até aqui, né, descartei tudo que eu tive que descartar, fiz tudo que eu tive que fazer,
é terapia imunossupressora, tá? Então, a gente envolve cortisona e os imunossupressores, ciclosporina, azatioprina e o leukeran, que é o clorambucil. Não os três ao mesmo tempo, né? E às vezes nem precisa usar cortisona também, um ou outro, tá? Mas a gente vai escolher um deles e vai testando para ver qual que se adequa melhor ao nosso paciente. Então, o penúltimo diagnóstico é a enteropatia responsiva a imunossupressor e esteroide, tá? Então, esse é o. Para finalizar, porque eu não vou falar de NEL, que vocês já tiveram aula com a Samantha e eu não sou oncologista, a gente vai falar da disbiose, que tá super famosa aí na boca do povo. A disbiose, que é a alteração qualitativa da microbiota intestinal e que causa diarreia também, né? Então, a disbiose, pessoal, ela pode ser tanto primária, o que é bem rara, que ocorre em pastor alemão, né? Pastor alemão é uma raça que pode ter disbiose primária, ou ela é secundária. A própria imunossupressão, então, tipo, pacientes que fazem quimioterapia, os pacientes da Samantha, né? Ou que tomam imunossupressor, que são os nossos pacientes também, ou tomam imunossupressão por qualquer outro motivo, por uma artrose reumatoide, né? Alguma coisa assim. Pela própria inflamação intestinal. Então, a disbiose pode ser secundária à própria doença inflamatória intestinal e disbiose secundária a antibiótico. Pois é, que é o pior de tudo, que é a causada pela gente mesmo, né? Iatrogênica, causada pelo veterinário, tá? E como que eu diagnostico a disbiose? Como que eu vou saber se o meu paciente tem disbiose ou não tem disbiose? Através de um exame chamado índice de disbiose, tá? Como que eu faço esse exame? É uma coleta de fezes, tá? Que a gente manda refrigerada ou congelada para o laboratório e ele vai avaliar os principais grupos de bactéria que tem no cocô, tá? Além desse índice de disbiose, a gente também pode fazer a cobalamina e o folato, que eu expliquei ainda agora para vocês. Se esse índice de disbiose der aumentado, eu vou mostrar um exame clássico para vocês, o tratamento é transplante fecal. Que transplante fecal? Uma vez eu falei isso para o proprietário, a proprietária começou a rir na minha cara, foi engraçado. Sim, transplante de fezes, gente, eu não tô louca. A primeira vez que eu ouvi isso do meu chefe, do Ricardo, eu falei, gente, o homem tá louco. Ele enlouqueceu de vez. Ele agora quer fazer transplante de cocô. O cara tá completamente fora de si. Não é loucura, gente, é real, é verdade, tá acontecendo, tá tudo bem. A gente vai superar isso. Mas é isso, a gente transplanta a microbiota de um cachorro saudável em um cachorro doente, tá? E, óbvio, tratamento da causa de base, tá? Então, vamos lá. Aqui é um exame de índice de disbiose, tá? Então, a gente pega as principais classes de bactéria, tá? Então, Blautia, Clostridium iranones, E. coli, Fecalibacterium, Fusobacterium, Streptococcus e Turicibacter. E eles mensuram a quantidade, né? Fazem log lá da quantidade de bactérias e vê se está dentro do valor de referência. E aí faz o índice. E esse animal aqui estava com o índice acima do valor de referência, 2,8, o normal é 0. E olha que interessante, o porquê que ele estava com disbiose. Porque ele estava com deficiência, né, com falta de bactéria. Clostridium iranones dele estava 0,1, quando deveria estar 5,1 a 7,1. Ou seja, a gente que antes achava que disbiose era excesso de bactéria, não é. Muitas vezes, muitas mesmo, é falta de bactéria. E falta desse carinha aqui. Esse carinha aqui é muito importante. E a gente mata ele
usando antibiótico. Quem mata ele? Uma chance, o metronidazol. Esse cara é o principal vilão da atualidade da microbiota, tá? Então, apontem a câmera do celular para ler esse artigo, é um artigo bem importante. Vocês apontarem a câmera do celular, vocês conseguem baixar esse artigo gratuitamente. É um artigo que fala sobre os efeitos da microbiota efeitos do metronidazol na microbiota no metaboloma de animais saudáveis. E ele basicamente mostra que o metronidazol causa desbiose por pelo menos 3 a 4 semanas nos animais saudáveis, tá? E ele pode causar até 1 ano de desbiose. Então, assim, é grave. A gente evita usar metronidazol a qualquer custo, né? Em qualquer caso, a gente usa, a não ser que não tenha mais jeito. Aqui também dá para vocês baixarem, se vocês quiserem, o efeito da desbiose causada por antibiótico na microbiota de animais com inflamação e após o transplante de microbiota, tá? Então, é um artigo bem legal também. E esse aqui é um estudo randomizado bem legal, que mostra que o manejo nutricional, né, ou seja, mudar a dieta para uma dieta de alta digestibilidade, com fibra, é superior ao tratamento com metronidazol para colite aguda em cão. Ou seja, mexer na dieta, né, tipo, mudar a comida do animal para uma gastrointestinal, né, para uma ração mais digestibilidade, uma latinha, é melhor do que dar metronidazol, tá? O que quer que vocês façam, pessoal, não usem antibiótico para diarreias agudas e nem crônicas. Não existe hoje em dia nenhuma justificativa, praticamente, para se usar antibiótico para diarreia aguda ou crônica. Quando que eu vou usar antibiótico para diarreias agudas ou crônicas? Quando eu tiver desvio à esquerda, febre, leucocitose, peritonite, sinal de translocação bacteriana grave. Caso contrário, não é para usar. A gente aprende na faculdade que é para usar metronidazol se tiver sangue nas fezes, se tiver, né, hematoquesia, se o bicho tiver com sangramento, melena. Não é verdade, tá? Hematoquesia não é sinal de translocação bacteriana. Hematoquesia é simplesmente sinal de inflamação no cólon, e isso não necessariamente é sinal de translocação bacteriana, então não é para usar metronidazol. E o metronidazol não é o melhor antibiótico para esses casos, tá? Pelo contrário, ele mata o Hiranones, então ele é um dos piores antibióticos para a gente usar para diarreia, porque ele vai te dar um rebote, ele vai fazer com que você mate a principal bactéria da microbiota intestinal, e esse animal pode ter diarreia secundária ao uso do metronidazol lá para frente, tá? Então, esse slide é muito importante, tá? Então, basicamente, a gente fecha aqui nossa lista de todas as causas de diarreia crônica, né? Então, a gente falou das doenças metabólicas, os parasitos, as endocrinopatias, a insuficiência pancreática exócrina, a inflamação crônica, a disbiose, eu não vou falar de nada porque vocês já viram. Então, só para a gente terminar, a gente tem aqui a nossa diarreia, né? Acima de 3 semanas. Aí a gente vai descartar nossas causas extratrato gastrointestinal, descarta as parasitoses com exame de fezes, descarta o hipoadrenocorticismo ou hipertireoidismo se for um gato, descarta a IPS se for o caso. Não é nada disso, entra com a dieta hipoalergênica. Entrou, não funcionou, depois de 6 semanas, faz a biópsia. Entrou com tratamento com cortisona, imunossupressor. Não melhorou, pensa na desbiose, manda para índice de desbiose e aí pensa em fazer o transplante fecal. Beleza? Basicamente é esse
o passo a passo que a gente tem que fazer. Então, era basicamente isso, pessoal. É, Segue a gente lá no Instagram. Eu tenho 2 Instagrams, que é o da Gastrovete, o @gastrovete_sp, que às vezes eu posto umas baboseiras lá, técnicas. E tem o Instagram do IEP, que é o @IEP. Ai, o que aconteceu, socorro? @IEP_gastro. E a gente vai ter uma turma nova de gastro que começa agora em janeiro. A primeira turma de janeiro já esgotou, a gente já está na segunda turma de janeiro, então aponta a câmera aí do celular se vocês tiverem interesse, que vocês vão cair lá no nosso site, tá? A gente já está na terceira e quarta turma já da pós de gastro, é bem divertido, a gente mostra bastante foto de cocô e fala bastante sobre isso. Então, quem tiver interesse, não esqueçam também que a gente tem várias outras pós-graduações muito legais, tipo de felinos, anestésio e milhões de outras, a de onco e várias outras, né, amiguinha? Deixa eu ver se tem perguntas no chat, peraí. Eu dei uma monitorada aqui, não tinha nada. Só se a galera quiser falar alguma coisa agora, Ah, beleza. mas eu acho que não tinha nada aparecendo ali. Bom, pessoal, a lista de presença está no chat, tá? Não se esqueçam para vocês participarem do sorteio que a gente vai fazer, que os 3 sorteados vão participar do próximo módulo online da pós de gastro, que propositalmente ou não, de repente, quem vai saber sou eu que vou dar, então, em dezembro, né? Então, Pera, pausa, produção, pausa, pausa. Para, parece Bordini, né? É, a Júlia tem uma pergunta. Ela ai, perguntou se o que eu acho sobre pré e probiótico no caso das disbioses. É uma ótima pergunta, Júlia. É, assim, o pré-biótico é ótimo. Mudar a dieta para você entrar com fibra e preparar o trato gastrointestinal para melhorar a microbiota é o melhor caminho, tá? Mas você tem que tomar cuidado com a causa de base que está causando a disbiose. Então, se esse animal tem disbiose porque ele tem alergia alimentar e por isso ele está inflamado e por isso ele tem desbiose, toma cuidado, porque aí é melhor trocar a dieta para dieta hipoalergênica e resolver a causa de base e entrar, sei lá, com uma fibra por fora, do que entrar com uma dieta com alto teor de fibra. Probiótico, no Brasil, a gente tem alguns problemas, né? A gente não tem nenhum probiótico no Brasil assim, testado lá nos Estados Unidos, como são os testados lá fora e tal, né? Enfim, alguns são melhores do que os outros, né? Não vou ficar falando de marcas e tal, tem uns que eu gosto, que eu uso mais, mas para disbiose mesmo, a única coisa que é boa e comprovada é o transplante de fezes mesmo, tá? Mas melhor que o transplante de fezes é tratar a causa de base. Então não adianta fazer transplante fecal se você não tratar a causa de base. Então a galera tá muito louca fazendo transplante fecal, é, loucamente, né? Tipo, faz transplante fecal, não sei o quê, não adianta nada. Tem que tratar a causa de base primeiro. Se você não tratar a causa de base, você vai gastar dinheiro à toa, vai ficar sentindo cheiro de cocô misturado no liquidificador à toa, tá? Então, cuidado com isso também. Faz um bom preparo, faz um pré-biótico, fibra e etc. Mas primeiro trata a causa de base, tá? A Ananda perguntou sobre copro funcional. Copro funcional a gente não usa mais, Ananda. É um exame que ele não tem nenhum valor técnico mais, tá? Ele não é sensível e nem específico para nenhuma doença. A gente usava isso para insuficiência pancreática exócrina, mas hoje em dia a gente sabe que é um exame que não serve para nada mais. A gente tem o TLI, que é bem sensível e bem específico para insuficiência pancreática exócrina, então o copro funcional já caiu por terra, a gente não usa mais, tá bom? Aí você perguntou depois sobre animais persistentemente positivos para giardia.
Depende de positivo aonde. Se for positivo no SNAP, o SNAP não é um bom exame para testar o paciente pós-tratamento, porque ele pode continuar dando positivo durante meses. A Aidex não consegue falar para a gente por quanto tempo ele dá positivo. Eles não têm esse número, tipo, por um ano, por um mês, por 6 meses, eles não sabem. Então, eu não uso o Snap para controle, eu uso o copro seriado. Se o bicho continua positivo no copro seriado, aí é porque esse bicho é giardia crônico. Então, você precisa tratar ele, alguma coisa está errada. Provavelmente ele está se recontaminando, tá? A Manu perguntou: paciente não responsivo a nenhum tipo de pancreatina, somente suína in natura, mas o cocô nunca ficou 100%. Alguma coisa está errada, Manu. Esse paciente estava com TL baixo, o diagnóstico está correto? Você repôs a cobalamina? O tutor está fazendo o pâncreas misturado na dieta em todas as alimentações? Ele não está dando nada para o bicho comer fora do pâncreas? Porque a IPE você precisa dar pâncreas misturado na comida, né? Se for o pâncreas in natura, ou a pancreatina misturado na comida, em tudo que esse animal comer. Se ele der um biscroque, um bifinho sem pancreatina, ele não vai ficar 100%. Não vai. Então é bem difícil. Tem que sentar e fazer uma boa anamnese, porque às vezes é triagem isso. Eu já tive paciente, Manu, que o tutor deixava a ração disponível de madrugada para o cachorro. E eu só fui descobrir isso porque ele ficava reclamando que o cachorro não melhorava. Aí eu, putz, como é que não melhora, né? Aí eu sentei com ele, fiquei perguntando. Aí fui descobrir isso. Ele dava a comida certinho, misturava na pancreatina, porque como que eu falo para fazer? Você pega a pancreatina em pó, uma colher de chá para cada 10 quilos, misturado na ração seca, misturado na ração úmida misturada na ração seca, e aí você dá pro cachorro. 3 vezes ao dia. E aí você dava pro cachorro. Só que o cachorro tinha fome, né? Muita fome ainda. E aí ele deixava o cachorro com um pote de ração de madrugada. Aí o cachorro acordava com diarreia. Falei, mas meu senhor, aí não dá, né, meu senhor? Me ajuda a te ajudar, né? Ou você, ou você ensina o cachorro a pegar o potinho de pancreatina e misturar, ou aí ele, né? Não tinha pensado nisso. Que tem que ir pancreatina da madrugada, né? Eu falei, você tem que tirar a comida dele. Ai, mas ele sente fome. Eu falei, mas ele Ele não não sente, vai ele adiantar. dorme. Você sente fome enquanto dorme? Inferno. Tem um ódio quando eles vêm com essas coisas. Eu falei, acorda de madrugada e mistura pancreatina e dá para ele. É isso. Teve uma também minha que tinha diarreia toda segunda-feira. Toda segunda-feira a véia chegava reclamando que o cachorro tinha diarreia. Aí, resumo da ópera, eu fui descobrir que ela ia para a chácara no fim de semana. E a cachorra, o que que ela fazia? Ela saía correndo atrás das galinhas, matava uma galinha todo fim de semana e comia. Aí eu falei, aí não dá, né, minha senhora? Ou a senhora vai atrás da galinha e joga pancreatina em cima da galinha antes dela matar, ou a senhora não leva mais a cachorra pra chácara. Aí a mulher abriu os olhos assim, eu falei, ué, o que que eu faço o quê? Eu preciso da pancreatina na comida. Ou a senhora dá a pancreatina pra galinha, ou a senhora não leva mais a cachorra. Gente, a velha ficou chocada. Falei, é vida que sai. Peraí que a Juliana tem mais uma. É da Ah, alergênica. ração. A da VetLife, a da VetLife tem duas. Tem a hidrolisada e não a hidrolisada. A VetLife tem a Ultra Hipo e a Hipo. A hipoalergênica não é hidrolisada, a da Farmina. A Ultra Hipo é hidrolisada. E a Premier é a mesma coisa. A Premier de mandioca é hidrolisada. A Premier de cordeiro não é hidrolisada, tá? Então tem que tomar cuidado.
quando for fazer receita para o proprietário, tem que tomar cuidado. É que daí as não hidrolisadas, elas contam com uma proteína, como é que fala? Inédita, né? Então, Isso. Não tá errado. Só que eu não curto fazer triagem assim, porque aí você perde muito tempo. Tipo, você entra com a ração de cordeiro. Não melhora, aí você vai para de peixe. Não melhora, aí você vai para. Pô, não dá, né? Melhor entrar com a hidrolisada logo. É alergia, diagnosticou. Não é alergia, vida que segue. Vai pro próximo, né? Vai pra endoscopia e tchau. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!